Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, narrado a nós por São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 6 de São João, versículo 16 a 21. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram até o mar. Eles subiram num barco e se dirigiram a Cafarnaum, na outra margem. Já havia escurecido e Jesus ainda não se juntara a eles. Um forte vento soprava e o mar estava encapelado. Eles tinham remado cerca de 25 estádios, quando viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco. Então ficaram tomados de medo, mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenhais medo. Eles quiseram recolhê-lo ao barco, mas imediatamente o barco aportou no lugar para onde iam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando e cantando. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. E beijando a sua Bíblia, hoje eu vou fazer questão de, além de termos proclamado o Evangelho como ele está aí em São João, de ler agora com vocês o mesmo Evangelho, mas narrado por Mateus. Até você pode perceber pela nossa Bíblia que também Mateus, também Marcos narram este Evangelho. Então pega comigo lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 27. Mateus 14, 22. Porque João foi assim, bem mais sintético, e valeu a pena. Agora eu quero ler com vocês essa narração mais extensa de São Mateus. Mateus 14, 22, acompanha comigo. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a precedê-lo rumo à outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Por quê? É a continuação do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem se contava a multiplicação dos pães. Aquele povo, vendo o sinal, e aí está o importante, aquele povo vendo o sinal, se entusiasmaram e já começaram a proclamar Jesus rei, e queriam fazê-lo rei, diante do sinal que era evidente. Eles quiseram proclamar Jesus rei. Não era a hora, pelo contrário, a maneira com que eles queriam proclamar Jesus rei estava totalmente errada. Não era reino desse mundo que ele vinha inaugurar, não. Então Jesus manda os apóstolos despedirem o povo, e ele sobe a montanha para orar. Os discípulos tomam o barco, vão embora, enquanto ele mesmo, Jesus, acaba de despedir as multidões. Versículo 23. E depois de ter despedido as multidões, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a noite, ele estava ali sozinho. O barco já se encontrava a várias centenas de metros da terra. Era açoitado pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Por volta do fim da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar.
Vendo-o caminhar sobre o mar, os discípulos ficaram apavorados. É um fantasma, diziam, e com medo puseram-se a gritar. Logo, porém, Jesus lhes falou. Venham comigo, juntos. Confiança, sou eu, não tenhais medo. Vamos repetir? Confiança, sou eu, não tenhais medo. Dirigindo-se a ele, Pedro disse, todos juntos: Senhor, se és mesmo tu, ordena-me que vá ao teu encontro sobre as águas. Vem, disse ele. E Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as águas e foi rumo a Jesus. Mas, à vista da violência do vento, teve medo e, começando a afundar, exclamou, todos: Senhor, salva-me. Veja, muitas vezes nós até debochamos da situação de Pedro, porque Pedro teve medo e começou a afundar. Mas você sabe, Pedro, Tiago, João eram pescadores, estavam acostumados com aquele mar, porque eles eram de Cafarnaum, o lago de Genezaré. Portanto, se eles estavam com medo, não era à toa. Mas impressionante, quando Jesus diz a Pedro, vem, Pedro, olhos fixos em Jesus, começa a andar sobre as águas, e os pés dele se firmam sobre as águas. O milagre acontece. E Pedro vai firme andando sobre as águas. E é claro, o mar é assim, ainda mais numa tempestade. Houve um momento que o vento soprou mais rijo, as ondas subiram mais. Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no perigo, nas ondas, no problema. Veja bem, no momento em que Jesus tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema, ele começou a afundar. Isso é muito importante para nós, porque a nossa fé consiste principalmente nisso, e não colocarmos os nossos olhos no problema, e não nos fixarmos na situação, mas colocarmos os nossos olhos em Jesus e não retirarmos os olhos de Jesus, Porque na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema, ele começou a afundar. Graças a Deus que nessa situação, mais uma vez, ele gritou, ele apelou para Jesus: Senhor, salva-me. Versículo 31. Logo Jesus, estendendo a mão, o pegou, dizendo-lhe, todos juntos: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí está a comprovação. Por que Pedro era homem de pouca fé? Meu Deus do céu, ele estava andando sobre as águas. Quer fé maior do que essa? Porque, gente, fé não é você conseguir andar sobre as águas. Fé é você ficar com os olhos em Jesus, sem tirar os olhos de Jesus. Porque o único jeito de nós caminharmos sobre as águas tempestuosas, as águas perigosas da tentação, é não tirarmos os olhos de Jesus. A fé consiste nisso. Eu quero repetir, fé não é simplesmente você andar sobre as águas, mas fé é você colocar os olhos em Jesus e não retirar os olhos de Jesus. Porque daí sim, com os olhos fitos em Jesus, você anda por cima de qualquer problema, por cima de qualquer tempestade, por cima de qualquer situação. Porque veja bem, a nossa fé não se põe em nós mesmos, não. Até a pessoa que diz assim, eu tenho uma fé muito grande, então eu não tenho medo de nada. Mas coitados, estão confiando na própria fé. Está tudo errado. Outros dizem, eu tenho uma oração muito forte. Além de dizerem que tem certas orações que eles leem, que eles dizem são orações fortes, está tudo errado.
A nossa fé não se põe em orações fortes, não. E alguns acham que eles têm uma oração forte, uma oração poderosa. Coitados, estão pondo fé na própria oração. A nossa fé não se deposita em nada. A nossa fé se deposita em Deus. Tende fé em Deus. Repete comigo. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. É Jesus mandando: tende fé em Deus. É em Deus que nós colocamos a nossa fé. Ele é poderoso, Ele é o único capaz de fazer essas maravilhas. Gente, fé não é a gente confiar em si mesmo. Gente, fé não é a gente confiar na própria oração. Não. Nós não confiamos na nossa oração, nós confiamos em Deus. E porque confiamos em Deus, nós dirigimos a Ele a nossa oração confiante. E sabemos que temos que orar de maneira confiante, mas nós não colocamos fé na nossa oração, na minha qualidade de oração, na minha oração forte. Não, tudo isso é tolice, tudo isso é engano. A nossa fé se deposita em Deus. E quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós andamos sobre as águas. Você conhece a outra expressão de Jesus mesmo? Está em Marcos capítulo 11, onde Jesus diz que aquele que crê e a fé é capaz de remover montanhas. Quem põe a sua fé em Deus, remove montanhas. A montanha dos problemas que nós enfrentamos são removidas quando nós colocamos a nossa fé em Deus. Diga comigo: Senhor, dá-me essa fé. Eu quero colocar a minha fé em Ti. Não mais fé em mim. Não mais fé em pessoa alguma. Não mais fé em esta ou aquela oração. Eu não quero pôr fé na minha oração. Nem quero pôr fé na minha fé. Eu quero pôr fé em Ti. Eu quero crer em Ti, Senhor. A minha confiança está em Ti. E em Ti unicamente eu quero confiar. Por isso que Jesus disse a ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele e lhe disseram, diz comigo bem forte: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Repete: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Gente, mais uma vez Jesus fazia um sinal, realizava um sinal diante deles. O milagre é sempre um sinal. E os próprios apóstolos, mais uma vez, tinham diante de si o sinal. Era evidente, não podia ser diferente. Vocês viram que eu escapei aqui do sol. Não é somente pelo incômodo, porque a própria imagem fica distorcida quando existe sol demais, ainda mais com paramentos claros, meio brilhantes como este. Então eu fiquei na sombra. Mas colocado no sol não tem como. Se eu me ponho no sol, clareia, não há por onde. Não dá para fugir da luz do sol. Somente quando o sol realmente se põe atrás, como se pôs agora atrás dessas árvores. Gente, diante do sinal de Deus não dá para escapar. Não dá para escapar. Por isso que Deus quer realizar sinais. E o Evangelho de hoje vem nos dizer: é preciso que eu e você caminhemos nas pegadas de Jesus, também quando Ele anda sobre as ondas. Repete comigo: Jesus quer que eu ande sempre nas pegadas dEle, também quando Ele anda sobre as águas. Pedro é que foi o certo. Que bom que você disse, não era para repetir, mas eu estou dizendo, Pedro é que era o certo. Ele fez certinho. E você pode imaginar que fé que Pedro teve. Jesus só teve que corrigi-lo quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema. Porque na hora que você coloca os olhos no problema, o problema vence você.
Porque não somos nós que vencemos o problema, é o Senhor que vence o problema para nós. É o Senhor que traz a solução para nós. Então, os nossos olhos não se fixam em nós, e muito menos no problema, se fixam em Jesus. Pedro teve uma fé admirável, e você pode imaginar aquilo, se me vê aqui em cima, né? Tirar o primeiro pé do barco, ou o direito ou o esquerdo, tanto faz, era fácil. Mas depois de colocar o pé ali, no vazio das ondas, tirar o segundo pé, você já imaginou? Você já imaginou? E como é que Pedro fez? Se a gente vai querer ficar calculando, eu vou com o direito, com o esquerdo, a gente nunca sai do chão. Pedro olhou para Jesus e foi. Gente, a nossa fé precisa ser assim. A gente põe os olhos em Jesus e vai. Em tudo, em tudo. A nossa confiança não está em que nós somos capazes de vencer o problema. Não, não somos. A nossa fé se põe em Jesus, no poder de Jesus. A nossa fé se põe no poder de Deus. Nós sabemos que o poder de Deus é poder de Deus. E nele nós confiamos. E o Senhor quer que cada um de nós caminhe nas pegadas de Jesus também quando Ele anda sobre as águas. Vira um pouquinho para trás, no mesmo Evangelho de São Mateus. E vem comigo lá para o capítulo 10. Missão dos 12. Mateus 10. Missão dos 12. Tendo chamado os seus 12 discípulos, veja bem, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros para que os expulsassem e curassem toda doença e toda enfermidade. Jesus lhes deu autoridade para que curassem toda doença e toda a enfermidade. Jesus deu esta autoridade. Claro, o poder é de Deus, a autoridade é nossa. O poder é de Deus, a autoridade é nossa. Você vê, com um cachorro é assim, com um cavalo é assim. O cachorro logo percebe quem tem autoridade e quem tem medo. Percebe ou não percebe? Se você passa perto do cachorro com medo, aí ele vem com tudo. Ele percebe o seu medo. Mas se você tem autoridade, o cachorro também treme. Também ele se põe de alerta. E os cachorrinhos vira-lata vão embora mesmo. Cavalo é a mesma coisa. Se você não sabe cavalgar, se você não sabe montar a cavalo, ele faz de você o que ele quer. Ele não leva onde você quer, não. Ele dá uma voltinha e volta para onde ele quer. Ele percebe logo que você não tem autoridade, você não tem comando. Gente, o Senhor está dizendo que Ele nos deu a nós que somos dele, deu a nós que somos seus filhos, porque o Senhor quer vencer o inimigo, e o Senhor quer vencer todas as consequências do pecado, todas as consequências da desgraça que o inimigo trouxe a esse mundo. Saiba, as doenças, todas as enfermidades, todas as desgraças do mundo, a miséria do mundo, a maldade do mundo, nada disso veio por Deus. Nós somos injustos, porque com frequência nós até blasfemamos contra Deus, até dizendo, se Deus existisse, Ele não permitiria essas coisas, não permitiria esta guerra desse jeito, esse derramamento de sangue, Ele não permitiria essas pessoas nessa miséria, Ele não permitiria essa calamidade que aconteceu, Ele não permitiria essa doença, Ele não permitiria essa pessoa que só fez o bem e agora está com essa doença incurável, Ele não permitiria criança inocente, doente, paralítica, numa cama de hospital. Mas na verdade, gente, não é Deus não, e é preciso dizer isso, não é Deus não, pelo contrário, é o outro, é o sujo, é o covarde. Ele que trouxe toda essa miséria, Ele que trouxe toda essa enfermidade, essa doença, Ele que trouxe toda essa desgraça.
Até como Nossa Senhora está dizendo, eu tenho repetido essa palavra, ela diz mais de uma vez disso nas suas aparições. Mas numa delas ela foi categórica. Ela disse, lá em Medjugorje, Satanás é forte, e ele quer destruir, não somente a vossa vida humana, mas a natureza e o próprio planeta em que habitais. Gente, essas desgraças pelas quais nós estamos passando, é justamente consequência disso. É consequência disso. Se você começa a fazer amizade com um cachorro, de modo especial desses cachorros traiçoeiros, que tem cachorro que é traiçoeiro, vai permitindo que ele entre na sua casa. Ele parece amigo, mas chega o dia em que ele avança contra você. Gente, o demônio é assim. O demônio é assim. Você não pode fazer amizade com fera nenhuma. A fera é fera. Justamente porque nós, infelizmente, em vez de estarmos em Deus, em vez de confiarmos em Deus, em vez de seguirmos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, nós fizemos paz com o demônio e fizemos as coisas que ele gosta e fomos buscar as coisas que ele quer dar a nós. E seguimos as ordens dele e fizemos as coisas que ele quer que a gente faça. Ele tomou o domínio sobre nós e acabou sendo domínio sobre a nossa casa. Essas desordens todas estão acontecendo no mundo porque nós demos liberdade a ele de entrar na nossa casa e fazer o que ele bem entende. A gente de tal maneira se pôs escravo dele, seguiu o que ele queria, que ele tornou-se dono. Não é que ele seja, ele se tornou dono. E agora está fazendo os estragos que ele quer fazer. Claro, Deus está no comando. Deus está no comando. Vai chegar um momento em que Deus vai intervir, e veja bem, não acontecem mais desgraças, e não acontecem coisas mais pavorosas, porque Deus está continuamente vindo para nos salvar, Ele está continuamente intervindo na situação, continuamente Ele está vindo para intervir nas situações, porque nós loucamente permitimos ao demônio que assumisse domínio sobre as nossas coisas, sobre a nossa casa que é este mundo. Saiba disso, toda desgraça que está no mundo, vem do mal, vem do pecado, não é naquele sentido, a pessoa pecou e com isso leva castigo, nós até pensamos que é isso, que é castigo de Deus, não é castigo de Deus não, é castigo daquele justamente a quem infelizmente, de maneira doida, louca, nós temos obedecido, é consequência disso, porque o que ele faz é isso, ele usa e descarta, ele usa e descarta. Enquanto você é objeto útil na mão dele, enquanto você é inocente útil na mão dele, ele te usa, ele te usa, ele te usa, e depois que ele usou, ele te descarta, porque ele quer ver as duas coisas, ele quer ver a sua tolice de deixá-lo, de usar você, e ele quer ver também a sua desgraça, ele é debochado, entende? Ele é debochado. Eu só não vou citar quem, mas você percebe claramente de quem eu estou falando. Um grupo que infelizmente foi usadíssimo pelo inimigo e causou uma desgraça no meio dos nossos adolescentes e das nossas crianças. O inimigo usou e gozou de ver que ele estava usando aquele grupo. Depois que ele usou para tudo que ele fez, descartou. Do jeito que eles cantavam, ele fez. Descartou. Não foi castigo de Deus, não. Foi deboche do próprio inimigo. Gente, para nós aprendermos a lição, ele faz assim, ele é debochado, ele usa a gente como inocente e útil e depois ele descarta. É como um preservativo qualquer usado,
depois todo sujo é jogado fora. Desculpe a expressão forte, suja. Eu sei que usei uma coisa forte demais, mas é isso. Ele usa a gente como um preservativo qualquer, como usou também nesse grupo para fazer coisas desse tipo. Depois tudo sujo ele pega e joga fora, descarta. Já fez a função. E é por isso que justamente nesses tempos o Senhor está nos chamando de volta. E Ele nos deu autoridade sobre todas as desgraças do mundo. Veja a expressão de São Mateus, aqui para os seus apóstolos, para os apóstolos daquele tempo e para os apóstolos de hoje, também para nós, os apóstolos de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Logo no começo, tendo chamado os seus 12 apóstolos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, para que os expulsassem e curassem toda a doença e toda a enfermidade. Gente, Ele nos deu autoridade. Nós não temos poder, não, o poder é de Deus. O que Deus nos deu foi autoridade. Nós usamos esta autoridade, a autoridade que Deus nos deu. E na hora que você usa de autoridade, o poder de Deus age. Na hora que você usa da autoridade que Deus lhe deu, o poder de Deus entra em ação. E nós precisamos rechaçar o inimigo, e a primeira coisa é você safar-se dele, safar-se das vergonhices dele, safar-se das sujeiras dele, romper com todo o pecado, romper com toda a desobediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. E uma vez safando-se dele, você começar a usar a autoridade de Deus sobre ele, porque Jesus foi claro. Ele lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros para que os expulsassem e curassem toda a doença e toda a enfermidade. Gente, o Senhor quer libertar esse mundo. Deus quer libertar esse mundo de toda esta desgraça com a qual o inimigo sujou a face da terra. Continua acompanhando comigo. Eis os nomes dos 12 apóstolos. Pega lá embaixo o versículo 5. Esses 12, Jesus os enviou em missão com as seguintes instruções: não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. De preferência, veja agora que lindo, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, há muita gente perdida na casa de Deus. Há muita gente perdida na igreja. Há muitos batizados que estão perdidos. Há muitos perdidos na casa de Israel. Ide de preferência, e de primeiro, e diante de tudo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. A caminho proclamai que o reino dos céus se aproximou. Sim, o reino dos céus se aproximou, chegou o reino dos céus. Curai os doentes de Jesus, ressuscitai os mortos de Jesus, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Gente, nós não somos os milagrosos, não, nós usamos o poder de Jesus, nós usamos a autoridade de Jesus. É Jesus que nos deu esta ordem, e ordem é ordem, ordens são para seguir. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos de graça e nem é nosso, nem é nosso, nós estamos apenas fazendo o serviço de garçons. O que nós fazemos é um serviço de garçom. O que faz o garçom? Bom, nem foi o garçom quem preparou aquele prato. Claro, o garçom tem que fazer o papel dele, ele tem que trazer e com jeito, com elegância, até as pessoas que estão nas mesas. Mas foi o cozinheiro que preparou, foi muita gente que trabalhou. Aquilo não é dele, mas ele serve, e serve bem. Esse é o papel dele. Nós somos garçons. Esse é o nosso papel.
um papel lindo, e temos que fazê-lo bem. Temos que ir buscar as coisas preciosas de Deus, as maravilhas de Deus. Temos que pegar o poder de Deus e levar esse poder de Deus aos nossos irmãos. Recebestes de graça, dai. Nós sempre ficamos com muito medo, porque achamos, mas eu vou ficar milagreiro, eu vou ficar curandeiro. Não, não é isto. Nós não somos curandeiros e nem devemos ser. Nós não somos os milagreiros, não, e não devemos ser. Muito ao contrário, nós não pomos fé em nós mesmos, não. E pode ver, os que dizem que são eles que curam, não curam no nome de Jesus. Não. Curam no nome do outro. Lá sim, o inimigo faz questão de que essas pessoas estejam à frente, e parece que curador tal, que o curandeiro tal, que o pai de santo tal, que a dona fulana de tal, eles fazem as maravilhas. Não, é justamente ao contrário. Quando o inimigo é que está fazendo essas coisas, porque ele faz, é impressionante isso, ele faz. O próprio Jesus diz que ele vai se vestir com pele de ovelha, e se fosse possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos, pelos prodígios que ele iria fazer. Ele é um anjo cheio de poder, um anjo decaído, mas é um anjo. Então ele tem poder nas coisas da natureza, tem, e faz coisas espantosas, mas é totalmente diferente quando nós usamos o poder de Deus. Não somos nós que curamos, não tenha medo, pelo contrário, gente, a cura, o milagre é uma resposta à oração. O que nós fazemos é orar. É importante que você veja isso comigo. Volta comigo lá para o Evangelho de São João agora. Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. No versículo 12, João 14, 12. E acompanha comigo porque é muito importante. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E veja, quem é que fará? Aquele que crer em mim. Estou tentando repetir desde o começo. Tende fé em Deus, a nossa fé está em Deus, nós confiamos em Deus, nós cremos em Deus, nós não cremos nem mesmo na nossa fé, nós cremos em Deus. E veja o que Jesus diz claro aí no versículo 12, João 14, 12, em verdade eu vos digo, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Repete comigo, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Repete, aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Como Pedro, igualzinho Pedro, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. Jesus curou Pedro, Tiago, João, Paulo, Filipe, os diáconos dos quais nos falaram a primeira leitura, fizeram curas, realizaram milagres. Do jeitinho de Jesus. Aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço. Ele fará até maiores, porque eu vou para o Pai. A gente fica admirado até maiores, porque eu vou para o Pai. Em que sentido? Porque eu vou para o Pai? Só porque eu estou ausente? Não, gente, ao contrário. Porque Jesus agora lá, junto do Pai, Ele é o nosso grande intercessor. Ele está diante do Pai. E se você crê em Jesus, você está acreditando nesse Jesus já ressuscitado, já com seu corpo glorioso, que está lá junto do Pai. E claro, você sabe, ao mesmo tempo Ele está aqui, porque para Jesus não há distâncias. Jesus é Deus, Ele tem onipresença, Ele está no céu junto do Pai, mas Ele está aqui também, estará na hora da Eucaristia, presente na Eucaristia, mas agora Ele está agora também, é Ele quem está pregando. Eu estou apenas sendo o alto-falante dEle. Eu estou apenas sendo o alto-falante dEle. Você está ouvindo a minha voz, Ele mesmo, ou através do alto-falante? Acho que você nem escutou, né? Você está ouvindo a minha voz por mim, ou você está ouvindo a minha voz através do alto-falante? Através do alto-falante. Se eu tiro o microfone, você quase não ouve a minha voz. Você quase que não ouve a minha voz. Ou talvez não ouça mesmo. Mas através do alto-falante,
você ouve. Gente, é isso. É Jesus quem está pregando agora. E é isso que Ele quer. Ele quer falar, Ele é a palavra. É Ele quem quer pregar e quer usar de nós. A gente precisa ser um lenço na mão de Deus. E essa é a nossa missão de pregadores. Nós pregadores somos apenas um lenço na mão de Deus. É Jesus quem fala. E quanto mais nós deixarmos que Jesus fale, mais Ele vai realizar, mais a palavra vai se realizar, mais as maravilhas vão acontecer, mais transformações vão se dar. Eu estou sendo apenas aqui o alto-falante de Jesus. Eu preciso fazer toda a minha parte, deixar a minha mente, deixar o meu coração, os meus sentimentos para Ele, deixar a minha voz para que Ele faça. Mas é assim, Jesus está presente na palavra, não apenas no livro da palavra, mas na pregação da palavra, e é preciso que seja cada vez mais assim. E o lindo é que Jesus está no meio de nós, Ele está sempre no meio de nós, não só na igreja, mas também na sua casa, no seu serviço, lá onde está o problema, Jesus está. E você é quem faz a ligação entre Jesus e o problema, e Jesus diz então, uma vez que eu volto para o Pai, e Ele agora está diante do Pai, é o nosso grande intercessor, nós faremos obras até maiores. Você percebe? Faremos obras até maiores, porque Ele está lá diante do Pai, e nós estamos aqui no nome dEle, e acontece essa união, Ele lá no céu junto do Pai, nós aqui na terra, formando um único corpo, Ele é a cabeça no céu, e nós aqui os membros na terra, as maravilhas acontecem. Gente, é o Senhor dizendo que nós faremos as obras que Ele faz, que Ele fez e que Ele faz, e faremos até maiores. É natural que seja assim, porque quem é que faz as coisas? A sua cabeça ou a sua mão? É claro, é a sua mão. Quem costura, quem opera, quem cozinha, quem escreve, quem digita, são as suas mãos ligadas à sua cabeça. Você não fica batendo a cabeça nas teclas. Você não pega um bisturi com a cabeça e opera. Nem os instrumentos de dentista e mexe no dente da pessoa. Você não pega um lápis, uma caneta com a cabeça e escreve. Você faz tudo isso com as suas mãos. São os seus membros que fazem, a cabeça comanda, tudo vem da cabeça, claro que tudo vem da cabeça, a cabeça comanda, mas quem realiza são os membros. Somos ou não somos os membros de Cristo? E quando a mão não obedece, a cabeça, veja que está tudo errado. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos membros têm que seguir os comandos da nossa cabeça, e a nossa cabeça é Jesus. A nossa cabeça é Jesus. E quando nós, membros, deixamos-nos usar pela cabeça que é Jesus, gente, os prodígios, os sinais, os milagres acontecem, e é preciso que aconteça. Jesus é quem quer realizar, e Ele precisa realizar, Ele tem o direito de realizar, e o nosso povo precisa, nós somos os primeiros a precisar. Quem de nós não está precisando de uma grande graça que podia até chamar-se milagre? Quem não está precisando, levanta a mão. Quem não está precisando de uma grande graça? Parabéns, viu? Se você não está precisando, eu te dou parabéns, vou aí te dar o parabéns. Ah, já disse, não, é o contrário, né? Porque eu não perguntei quem é que está precisando de uma grande graça. Quem não está precisando de uma grande graça que possa se chamar milagre? Nenhum de nós. Pelo contrário, todos nós estamos precisando de graças grandes que se podem chamar milagres. Verdade ou não é? Eu preciso de mais de um milagre de Deus. Preciso mesmo, gente. É uma necessidade. Nós precisamos. Agora nós somos privilegiados, somos ou não somos? Coitadinhos dos nossos irmãos que estão por aí, longe de Deus, longe da igreja, longe da graça, coitadinhos deles. Nós não somos mais do que eles, mas graças a Deus somos privilegiados. E como somos?
E por isso, justamente, por causa desse nosso povo, por causa dessa nossa família, por causa desses nossos irmãos, o Senhor Jesus, que é a cabeça, Ele quer fazer maravilhas, Ele quer operar milagres, Ele quer operar. Nós, membros, temos que seguir os comandos dEle. O que você faz é orar, o que você faz é usar a autoridade de Jesus. Que tipo de autoridade você usa com o cachorro? É o gesto? E é a sua voz, passa. E o cachorro sabe logo direitinho se você mandou esse passa com autoridade. Sabe ou não sabe? Claro. Essa é a parte nossa. Você precisa usar a autoridade. Mas o poder é de Jesus, que é a sua cabeça. A vida no Espírito acontece quando a gente se abandona. É uma questão de abandono. É se abandonar no Senhor. É se abandonar no Senhor. E na medida em que a gente se abandona, as maravilhas começam a acontecer. Porque veja como é que termina esse trecho. Versículo 13. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. De tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. Gente, que beleza! O Filho quer glorificar o Pai, e Ele sabe que quando Ele realiza sinais, quando Ele realiza maravilhas, quando Ele faz milagres, o exaltado é o Pai. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. Até a tradução está nos ajudando muito a entender a realidade que está expressa aqui. Veja que beleza, repete comigo, eu digo, você repete. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai é glorificado no Filho, nas coisas que o Filho faz, nas maravilhas que o Filho faz, nas curas que o Filho faz, no poder que o Filho manifesta. O Pai é glorificado, e o Filho quer glorificar o Pai. Então Ele diz, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, de tal forma que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu farei. Graças a Deus, os meus filhos seguem o meu caminho, tanto quanto eu sigo as pegadas de Jesus. Eu devia ter muito mais fé, muito mais confiança em Deus. Mas você sabe que a vida na Canção Nova é uma vida de contínua fé. Gente, nós andamos sobre as ondas, andamos. E graças a Deus eu fico entusiasmado quando eu vejo a maneira do Dunga conduzir e orar. É uma emoção enorme a cada dia, às 11 horas, quando a Luzia reza daquele jeito, quando ela reza aqui no palco, quando ela atende pessoas. Só para citar pessoas com quem você tem contato sempre, através dos encontros, da rádio, da televisão. Mas graças a Deus, eles representam o que a Canção Nova é. E é preciso que seja assim. E é preciso que os seus filhos sigam você, como os meus filhos me seguem. Você segue Jesus e os seus filhos seguem você. Você segue as pegadas de Jesus, e Jesus quer que os seus filhos sigam você, que está seguindo as pegadas de Jesus. Daqui a pouco nem precisa mais de você, eles já estão seguindo diretamente a Jesus, mas de começo é assim. Eles vêm atrás das pegadas da gente. Mas graças a Deus, uma vez que nós já estamos seguindo as pegadas de Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.